Ei, hoje vamos fazer aqui uma coisa diferente nesse canal, que é, ao invés da gente falar sobre os livros, igual eu faço no meu podcast, falo sobre os livros e aí eu venho e trago reflexões que eu tenho durante essa leitura, eu vou falar especificamente sobre o livro em si. E o livro de hoje vai ser Anjos e Demônios. Amo, gente, eu amei. Vou falar minhas percepções, minhas opiniões, eu vou falar tudo aqui. Primeiro, caso você não conheça a história de Anjos e Demônios, vou dar um breve resumo aqui. É a história de um atentado terrorista ao Vaticano. O que acontece? Como que começa tudo? Um físico, que também é padre, morre em um... Nossa, o que é aquilo? Eu acho que é tipo uma... Ele morre no trabalho dele. Ele tem lá o laboratório dele, tudo, e ele é assassinado dentro do laboratório dele. E aí o chefe dele encontra ele morto, e ele tá marcado com metal, com um símbolo assim enorme no peito. Nisso, o chefe dele não sabe que símbolo é esse, entra em contato com um professor de Harvard, que é mestre, que é especialista em simbologia, e pede para ele lá na Suíça, que é onde eles estão, para tentar entender essa história. A história começa com isso, e aí esse é o nosso personagem principal, esse professor de simbologia, que é o Robert Langdon. E aí, cara, a história vai se desenvolvendo em cima disso e no final vai se chegando ao fato de que vai acontecer um atentado terrorista ao Vaticano. Não tô dando spoiler não, tá, gente? Isso é a base do livro. Nas primeiras 10 páginas você vai descobrir isso. Vamos às minhas observações, tá bom? Primeiro de tudo, o Dan Brown é um autor que ele pesquisa muito sobre os livros dele. Então, ele traz muitos fatos históricos para desenvolver a história dele. Apesar da história dele ser uma coisa fictícia, né, não ser verdadeira, ser uma história de ação, ali, suspense e tudo mais, ele utiliza muitos fatos históricos. E isso me encantou de uma forma assustadora. Eu nunca tinha lido, eu já tinha visto os filmes e eu gostei muito, porque eu já falei isso algumas vezes no podcast, mas eu gosto... A leitura, pra mim, hoje, ela não é por prazer. A leitura, hoje, eu vejo ela como uma forma de eu estar me aperfeiçoando, de eu estar melhorando, de eu estar estudando, de eu estar, sabe, adquirindo conhecimento mesmo. Então, pegar um livro que tem uma história fictícia, que tem uma história envolvente, que tem uma história que, cara, suspense, ação, você fica querendo saber o que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo... Espera o pedreiro terminar de fazer o que ele tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele vai te dando fatos históricos, então você vai aprendendo mais sobre história em si. Cara, isso é muito legal, sabe? Eu saio sentindo que eu realmente tive um pouco de aula de história. Sabe aquele professor que vai te contando a história como se fosse realmente um livro que ele tá lendo? Eu já tive um professor de história assim, inclusive saudades, Thiago, o nome dele. Eu lembro que a minha melhor amiga amava ele. Mas enfim, o que eu tava falando? Ah, tá. Você lê um livro que tem essa parte de história envolvente, de ficção e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tá tendo tipo uma aula de história, véi. Cara, isso é perfeito, isso é incrível, isso é tudo que eu gosto. Tudo que eu gosto. Palmas. Palmas, porque ele merece. E uma coisa também que, gente, na hora que eu vi que ele fez isso, eu dei um berro na minha casa. Caso você nunca tenha ouvido meu podcast, eu gosto muito de trazer o conceito das palavras. Então, se a gente vai falar sobre sofrimento, o que é sofrimento? Se a gente vai falar sobre respeito, o que é realmente respeito? O conceito da palavra. Sabe, eu gosto muito disso. E aí tem um momento, olha só que genial. Ele traz que durante as cruzadas no século VI, tiveram movimentos de resistência a essas cruzadas, beleza? Aí ele fala assim: seus antepassados haviam formado um pequeno, mas mortífero exército para se defender das cruzadas. Esse exército se tornou famoso na região. Seus membros eram vistos como protetores, hábeis carrascos que percorriam o país trucidando o inimigo, onde quer que se encontrassem. Eram afamados não só por seus extermínios brutais, como por celebrá-los entregando-se ao entorpecimento causado pelo uso de drogas. Ou seja, quando eles ganhavam, eles celebravam utilizando drogas. A droga escolhida era uma potente substância inebriante que chamavam de haxixe. À medida que sua Nossa senhora, eu tô ruim hoje. Notoriedade se espalhava, esses homens letais passaram a ser conhecidos por uma única denominação: Hassassin, literalmente os seguidores do haxixe. O nome Hassassin
tornou-se sinônimo de morte em quase todas as línguas da Terra. A palavra é ainda utilizada hoje, até nas línguas modernas. Porém, assim como a arte de matar, o termo evoluiu. Hoje pronuncia-se assassino. Gente, eu achei isso muito legal. Eu achei isso genial. Na hora que ele trouxe isso, esse conceito todo, eu falei, gente, é isso aqui que eu gosto. Aprendi um trem novo. Que negócio da hora. Nunca ouvi isso numa aula de história. Incrível. Esse envolvimento que não fica só no superficial, que vai te dando conceito, que vai te dando história, que vai te dando informação. Gente, nossa, isso aqui me ganhou. Tá? Me ganhou. Aí vamos para um segundo ponto agora. Sobre a escrita. Eu amei muito a escrita, porém eu vi muita gente criticando a escrita dele. Por quê? O que ele acontece? Toda a história acontece em cima da narrativa, né, da visão, da perspectiva do Robert Langdon, que é o personagem principal. E beleza, você tá lendo ali, você tá lendo na cabeça do Robert Langdon, e você tá lá, ó, tá na cabeça dele. Do nada, ele muda o tempo verbal, ele muda a pronúncia ali, o modo de falar, e aí ele tá na cabeça de outra pessoa. No parágrafo seguinte, assim, ó, ele só muda o tempo verbal, e aí você, na hora que tá lendo, você fala, caralho, ele mudou, ele tá na cabeça do outro personagem agora. Entendeu? Eu achei isso muito legal, porque fica dinâmico, sabe? Fica prático, fica tranquilo de você entender, sabe? É uma coisa que, tipo assim, você percebe, você fala, ah, ele mudou, beleza. Tô na cabeça agora da outra pessoa. Sabe, sim, não é algo que atrapalhou a minha leitura. Pelo contrário, você só precisava perceber. Ao invés de você saber, tipo, tá, agora vai ser na perspectiva de tal pessoa, é só tipo assim, ó, agora tá na perspectiva de tal pessoa. E você continua lendo, sabe? Sei lá, não me atrapalhou, eu achei fluido, eu achei dinâmico, não me incomodou nem um pouco. Terceiro ponto. Eu vi muita gente criticando, principalmente católicos, cristãos, criticando esse livro. Sabe, falando que difama a Igreja Católica e tudo mais. E olha, eu não sei te falar porque eu não sou seguidora fiel. Eu sou, assim, católica, meus pais são católicos, sabe? Aquela coisa, eu não sou católica praticante, eu crismei. Mas, enfim, minha mera opinião, se é que minha opinião importa em relação a isso. Na verdade, o livro, pelo menos pra mim, ele me deixou mais curioso pra entender toda a dinâmica. Então, por exemplo, durante o livro tá acontecendo o conclave. E eu fiquei muito mais interessada em entender o conclave, em entender toda a dinâmica da Igreja Católica, do que realmente ver como uma crítica, sabe? Me deu mais vontade de entender, porque, gente, eu acho que, assim, uma coisa que o livro deixa bem claro é que a Igreja Católica, ela tem muitas tradições. E é bizarro você parar pra pensar que a Igreja é milenar. Gente, eu acho que não tem instituição mais antiga do que a Igreja Católica no mundo que a gente vive. Eu fiquei muito mais curiosa a entender como funciona o conclave, a entender um pouco melhor as coisas que realmente eu já ouvi, a realmente parar um pouco e pesquisar e ver se é isso mesmo, sabe? Mas não sei nem se eu tô muito no meu espaço de fala pra tá dando essa opinião aqui, né? Quarto, sobre o romance, porque como se não bastasse ter atentado terrorista, ter fatos históricos, ter coisa de religião embutida, ter suspense, ter ação, também tem que ter um romance. E pra ser bem sincera, gente, eu acho que se tirasse esse romance, como é que fala? Cheirar nem feder? Não ia fazer diferença, na minha opinião. Porque acaba que, assim, a série de livros que o Dan Brown tem, são 6 livros, né, que acontece com esse personagem, o Robert Langdon. Então, assim, esses 6 livros, eles não são correlacionados entre si. O único personagem que é correlacionado é o Robert. Então, eu sei que esses romances não vão ir pra frente, não vão ser um romance de 6 livros, né? Então, acaba que fica algo muito superficial. Então, não fede nem cheira. Lembrei da expressão. Fica ali sendo um caso de uma noite, de 2 noites ali pro Robert. E é isso, sabe? E de determinada forma, até na escrita, eu achei um pouco forçado. Porque, por exemplo, na personagem que ele tem o caso, né? Quando ela aparece, na narrativa ele fica, ai, os cabelos dela, ai, o tom de voz dela, ai, a roupa que ela estava usando, ai, os olhos dela. Ai, gente, forçação de barra. Eu acho que poderia ter pulado essa parte, mas assim, entregou romance. Entregou uma química ali, sabe? Uma coisa meio assim. Poderia ter sido um pouco mais discreto, que a gente já ia ter entendido, já ia ter entendido. Poderia ser até um plot twist, sabe? Se ele não deixasse tão claro, deixasse só a química ali dos dois, os dois confiando muito um no outro, os dois, sabe, assim, tendo essa relação de proximidade ali muito grande. Se ficasse só nessa e no final viesse o plot de
eles se pegaram, eles tiveram uma noite juntos, eu acho que seria melhor do que a forçação de barra dele admirando ela e ele achando ela maravilhosa e tudo mais, sabe? Mas assim, isso é o mínimo, né? Igual eu falei, isso é uma coisa que acontece no final e em pontos, assim, muito específicos da história. A história é muito maior que isso. Mas achei, sim, forçação de barra um pouquinho. Essas foram as minhas observações e toda a minha opinião sobre o livro. Caso você tenha alguma opinião que concorde ou que talvez não concorde, comenta aqui embaixo. Me fala também pra gente conversar sobre isso. Me siga nas redes sociais enquanto folheio. Beijos e até o próximo livro.